Abram as vossas Bíblias junto comigo em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: nas suas palavras, vira para a pessoa do lado e diz: nas suas palavras há poder. Há poder. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quem está online com a gente, vai aparecer aí também todos os versículos, os pontos da mensagem. Não se distraiam, que eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma virada de chave na sua mente hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu vou repetir. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha a liberdade agora de fazer aquilo que o Senhor deseja, como palavra, como convencimento, como inspiração. Fala diretamente aos corações, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração esteja agora cativos à Tua palavra. Toda distração, toda preocupação caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que a Tua palavra seja uma palavra de fé, de esperança, e que essa palavra venha levantar aquele que está caído, venha transformar aquele que precisa de transformação, venha restaurar aquilo que precisa ser restaurado, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra tem poder. Por isso, Pai, que a Tua palavra encontre em nós, Senhor, disponibilidade, disposição para fazer aquilo na qual ela deseja. É a Tua palavra, Senhor, que precisamos. É da Tua graça que precisamos essa noite. Por isso oramos a Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos? A gente está em Profetizando 2024. E o tema da nossa mensagem hoje é Profetize 2024. Profetize 2024. Estamos no mês de janeiro, temos aí praticamente agora 11 meses para ser vivido. Temos 11 meses praticamente diante de nós. Meses desconhecidos. Não sabemos o que vai acontecer nesses 11 meses que vêm pela frente. E esse resto de janeiro que temos. E a gente como ser humano, obrigado, querida, Deus abençoe. A gente como ser humano, a gente não consegue prever o futuro. Por mais que a gente tente, por mais que a gente planeje, por mais que a gente monte uma estrutura de agenda para o ano, a gente não tem a capacidade de prever o futuro. Por isso, diante desses 347 dias que temos pela frente, contando hoje, surge uma dúvida. De repente, nesse início de ano, você já deve ter perguntado: como será o meu ano? Como será? O que eu tenho para viver nesses meses que estão na minha frente? Porque a gente só consegue ver o hoje. A gente só consegue contemplar o que está acontecendo agora. Mas nós temos uma jornada. E ela só está começando. Afinal de contas, estamos em janeiro. Amém? Mas o ano que passou, vivemos lutas, vivemos desafios, vivemos dias bons, vivemos dias maus, mas, como diz a palavra de Deus, hoje podemos dizer, como está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que vivemos até hoje foi por causa da boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E quando eu estava preparando essa mensagem, e eu peguei o tema da quinta-feira, eu falei, eu vou falar sobre profetizar. Porque, entenda uma coisa, você é o seu maior profeta. Você tem o poder na sua língua que você não imagina. Você tem um poder na sua boca, quando você abre para declarar alguma coisa, seja boa ou ruim, que você não faz ideia. De repente você está vivendo coisas na sua vida porque você está falando o que não deveria. De repente você está sofrendo na sua vida porque você está profetizando de forma errada.
E hoje vai ser uma noite de declaração. Hoje vai ser uma noite onde a gente vai profetizar 2024 na nossa vida. Amém? E o que significa profetizar? Profetizar significa declarar, falar, anunciar. A gente tem uma ferramenta poderosa na nossa boca. Poderosíssima. Poderosíssima. E Tiago deixou muito claro sobre a nossa língua. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Entenda que, dependendo de como você declara alguma coisa, você está bendizendo o Senhor. Você está glorificando o Senhor com aquilo que você falou, com aquilo que saiu da sua boca. Mas também, se você está dizendo coisas ruins, você está amaldiçoando pessoas, inclusive você mesmo. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Então, queridos, a gente precisa ter muita sabedoria antes de abrir a boca. Porque quando a palavra sai, ela não volta mais. Ela já saiu. Por isso que, dependendo daquilo que sai da boca, a gente tem que sair correndo para pedir desculpa. Porque ela já foi. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Quando sai da minha boca coisas boas, eu estou glorificando a Deus. Quando sai da minha boca coisas más, ruins, eu estou amaldiçoando o outro. Inclusive eu mesmo. Porque quem amaldiçoa é amaldiçoado. Essa é a palavra de Deus que nos ensina. Então, quando usamos a nossa boca para o mal, olha o que Tiago diz. Quando sai da nossa boca a maldade. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Agora, presta atenção nessa parte. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o que está dizendo, deixa na tela, por favor. Incendeia todo o curso da sua vida. Ei, você tem um curso de 2024 na sua frente. Como é que você quer viver 2024? Vai depender do que você vai falar sobre 2024. Vai depender do que você vai declarar sobre 2024. Porque se você incendiar com maldade daquilo que sai na sua boca, se prepara para viver um 2024 muito complicado. Muito complicado. É aquela história, não tenho o que dizer, como o pastor Aquiles dizia, zip na boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Quando é usada para o bem, olha o que Tiago também afirma, quando é usada para o bem. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha isso. O cair é normal, somos seres humanos. O tropeçar é normal, mas aquele que não tropeça na língua, ou seja, só abre a boca para falar coisas boas, não falar do outro, não se preocupar com o outro, não querer saber do outro, não ficar de fofoca, enfim. Quando você abre a boca para abençoar, você é considerado um homem e uma mulher perfeito. Quer ser perfeito? Abra a boca para abençoar. É o que está dizendo a palavra de Deus. Ou você vai incendiar o seu ano, ou você vai abençoar o seu ano. Onde está esse poder? Na sua língua. Na sua língua. Isso é profetizar. Por isso que eu disse que você é o seu maior profeta. Eu não tenho nada contra profeta, profecia, pelo contrário. São homens e mulheres levantados por Deus, claro, filtra sempre aquilo que é profetizado com a palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus é nosso crivo. Tudo que você ouvir de profecia tem que passar por aqui. Então, existem profetas? Existem, mas entenda, você é o seu maior profeta. É você que nessa noite, junto comigo, vai profetizar o seu 2024. Amém? Por isso, queridos, precisamos ser sábios ao abrir a boca. Agora,
Para que isso aconteça, para que a gente possa ter palavras abençoadas na nossa boca, para a gente poder ter conteúdo para expressar, eu não posso me afastar desse livro. Porque tudo que eu vou profetizar na minha vida vem do Senhor. Tudo que eu vou profetizar no 2024, que eu estou começando a viver, vem do Senhor, que é o nosso maior profeta. Que é o nosso maior profeta. Então, a gente precisa declarar juntos hoje, para começar, o seguinte. Só vamos declarar isso juntos na primeira pessoa. Vai aparecer na tela, eu quero ler junto com vocês, tá bom? Pode colocar aí na tela? Não, isso. Vamos fazer junto, tá? Eu vou contar até 3 para a gente falar isso junto. 1, 2, 3. Não declararei o que eu estou vendo. Declararei o que eu desejo ver. Esse é o princípio de tudo. Se você começar a declarar as coisas que você está vendo nesse mundo, queridos, você vai ficar com medo, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, porque o mundo é mau. Não pense que a vida é um mar de rosas, não é. Não se iluda, a vida não é um mar de rosas. A vida tem os seus embates, a vida tem os seus gigantes, a vida tem os seus desafios, e eu ainda declaro coisas ruins para a minha vida. Aí pronto, aí é o golpe final. Então, não declare aquilo que você vê. Declare aquilo que você quer ver em Deus. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, está muito difícil, está doendo demais, mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus na minha vida. E grandes coisas o Senhor fará por mim. Amém? Isso é profetizar. Então, não abra a boca para declarar o que você vê. Abra a boca para declarar o que você quer ver em Deus. Amém? Queridos, e quando a gente começa a pensar em que palavras que vamos colocar na nossa boca para declarar? Quais são as palavras que eu vou usar para não declarar coisas ruins para a minha vida? Entenda uma coisa, só tem uma pessoa capaz de ter palavras que nos abençoa. E eu estou falando de Deus, de Jesus Cristo. Ele é o único. Lembra quando Pedro foi questionado por Jesus, e Pedro disse para Jesus, Senhor, para quem iremos? Ele não disse para onde, porque não se trata de lugar, se trata de pessoa. Ele não disse para onde iremos, ele disse para quem iremos, porque só tu tem o quê? Palavras de vida eterna. Então, as palavras que precisamos declarar, elas vêm do Senhor, de mais ninguém. Não vem do seu amigo, não vem do seu vizinho, não vem daquilo que você acha, não vem daquilo que você pensa, vem do Senhor. E, queridos, preste bem atenção na mensagem daqui para frente. Eu confesso que quando eu comecei a preparar essa mensagem, Deus me deu esse pedaço da mensagem e eu me emocionei muito quando eu comecei a escrever. Sabe quando você entende que é o Espírito Santo que está ministrando no seu coração? E eu me emocionei muito, porque eu falei, Senhor, que palavras são essas? Presta atenção daqui para frente. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim, assim também ocorre com as palavras que saem da minha boca. Elas não voltarão para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Ou seja, tudo aquilo que Deus falar para você tem um plano e tem um propósito. E toda declaração que sair da sua boca, vindo do Senhor, ela vai se realizar para cumprir o plano de Deus e o propósito dele. Amém? Você vai declarar palavras do próprio Senhor na sua vida. As palavras de Deus, queridos, ela tem um poder criativo. A palavra de Deus, ela tem um poder restaurador. Preste atenção nesse outro versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora preste atenção. Disse Deus, ele falou, ele profetizou, ele emitiu palavras.
Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Queridos, nessa passagem a gente vê um relato de um caos. Havia um caos instalado. Havia trevas. De repente você está vivendo assim. De repente seus dias não são dias de luz, são dias de treva. De repente você está vivendo dias que você não está enxergando a luz no fim do túnel. De repente você está achando que o seu 2024 começou de forma escura. Mas, da mesma forma que Deus disse, você tem poder e autoridade em Cristo Jesus para dizer sobre a situação da sua vida. Deus quer usar a nossa boca para gerar transformação e vida como Ele fez no caos. Deus quer usar você para transformar a situação da sua vida como Ele fez no caos, onde era só trevas, e Ele disse, haja luz. O que Ele está querendo dizer para você nessa noite e para mim, é que na situação que de repente você está vivendo, haja solução, haja vida, haja luz. É isso que Ele quer que você fale diante da sua vida. Você tem poder em Deus para declarar vida sobre as situações que você está vivendo. Não espere, Deus já te capacitou. Deus colocou um órgão na sua boca. É interessante que tudo aquilo que Deus criou, nós somos o único que temos a capacidade de falar. De tudo aquilo que Deus criou, nós somos o único que tem poder de falar. Por quê? Porque temos poder de profetizar. Temos poder de mudar a situação. Entenda uma coisa, grave isso, queridos. As palavras de Deus determinam destinos. Grave isso. As palavras de Deus determinam destino. Se você declarar a palavra de Deus na sua vida, o seu destino muda. Se você começar a declarar aquilo que você quer ver em Deus, a sua vida muda. Então hoje, começa a declarar bênçãos na sua vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Deus quer te usar essa noite para você começar a mudar a história da sua vida através da sua língua, através do seu falar. Sabe, queridos, a palavra de Deus na nossa boca tem o mesmo poder na boca dele. A palavra de Deus na nossa boca, ela tem o mesmo poder quando está na boca de Deus. Por quê? Porque não é a pessoa, é a palavra. A palavra na nossa boca, ela continua sendo palavra de Deus. O que está o poder? Onde está o poder? Não está na sua boca, está na palavra que sai dela. E se sair a palavra de Deus, transformações acontecerão na sua vida. Então começa a profetizar coisa boa na sua vida em 2024. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus nos nossos lábios, elas se tornam poder transformador. Quem crê nisso? Amém? Palavras de Deus nos nossos lábios, elas se tornam poder. Poder. Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Olha que fantástico esse versículo. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou, profetizou para Jeremias, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. E eu vou declarar hoje em nome de Jesus, eis que Deus agora coloca a palavra dele em sua boca. A palavra do Senhor está agora na sua boca. E você vai declarar em todo o ano de 2024. Amém? Diante disso, querido, isso só foi a introdução. Agora eu vou começar a mensagem. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês, à luz da palavra, porque afinal de contas é a palavra que temos que declarar, o que vamos declarar para esses dias que estão à nossa frente. O que vamos declarar para esses dias que estão à nossa frente. Primeira coisa, primeira declaração que a gente vai fazer. Eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Vamos repetir?
Eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Essa é a primeira declaração. Começa a falar isso o ano inteiro. Eu sei que o Senhor sempre estará comigo. E onde eu consigo provas disso? Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? A gente não vai declarar coisas falsas, a gente não vai declarar coisas imaginárias, não, a gente está declarando a palavra. Então, se eu digo que eu sei que o Senhor sempre estará comigo, é porque por debaixo dessa frase, dessa declaração, existe uma promessa. Toda declaração de Deus está carregada de promessa, nunca esqueça disso. Então, eu sei que o Senhor sempre estará comigo. É interessante, queridos, que quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu perguntei, mas Senhor, como é que eu sei que o Senhor estará comigo? E aí ele me levou a Atos 2. Atos 2. Que a gente vê o cumprimento de uma promessa que Deus enviaria o seu Consolador. Enviaria o Espírito Santo. Entenda uma coisa, um cristão, ele nunca está sozinho. Um cristão, ele nunca está sozinho. Por quê? Porque nele habita o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora. E ele só descia sobre reis, profetas e alguns juízes, não todos. Então ele vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Agora, ele veio e ficou. Ele está aí, em cada um de nós. Dentro de você tem um poder que você não imagina, que é o poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Sabia disso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ei, vocês pertencem ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Somos habitação, somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a prova de que Deus está conosco todos os dias. E foi dessa forma que o Espírito Santo me respondeu. É assim que eu fico com vocês todos os dias, através do Espírito Santo, que é poder, graça e força para todo aquele que nele crê. Amém? O poder do Espírito Santo nos capacita, nos transforma, produz frutos na nossa vida. Então, queridos, é crucial buscarmos a Deus, um relacionamento com Ele todos os dias. Então, quando a gente fala aqui terça da oração, quando a gente fala aqui jornada bíblica, por favor, queridos, aproveitem essa oportunidade, porque é uma forma de você estar mais conectado com Deus, é uma forma de você buscar mais o Senhor. Sozinho em casa não conseguimos. Não tente buscar o Senhor sozinho, porque a distração vem, a fraqueza vem, a preguiça vem. Entenda que toda vez que você decide buscar o Senhor, existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual a gente só vence em família. Essa guerra espiritual a gente só vence junto. Então não tente buscar a Deus sozinho, porque você não vai conseguir. Você vai conseguir por um tempo, lógico. Se você clamar o Senhor no seu quarto de porta fechada, como diz a palavra, Deus se manifesta. Mas fazer isso uma rotina, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas caminhando na mesma direção. Você precisa de pessoas que te fortaleçam, para que você continue todos os dias buscando o Senhor. Toda vez que a gente entra no santuário, que é a casa de Deus, nós temos força para continuar. Nós temos força para continuar. Por isso que uma igreja devia ser o lugar mais frequentado no mundo. Infelizmente não é. Mas uma igreja, ela devia ser o lugar mais frequentado no mundo. Porque é da igreja que as bênçãos são ordenadas. Amém? Então, queridos, Deus sempre está conosco. Todos os dias de 2024, o Senhor estará conosco. Outra prova de que o Senhor está conosco, Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde andares. É contigo por onde andares. Onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor ali está.
Onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor sempre estará com você. Amém? Segunda declaração que vamos declarar para o nosso ano de 2024. Segunda declaração. Pode colocar ali, vamos lá, juntos. Eu e minha casa seremos alvo da provisão de Deus. Eu e minha casa seremos alvo da provisão de Deus. E onde eu tenho a prova disso? Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Porém, o meu Deus suprirá algumas das vossas necessidades. É isso que está escrito? Algumas? Porém, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Ei, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que supre todas as vossas necessidades. Deus é fiel. Então declare que o ano de 2024, todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. A palavra nos garante isso. Você crê na palavra de Deus? Então descansa. Descansa, porque tudo aquilo que você precisará para 2024, Deus vai abastecer. Deus vai colocar na sua vida. Amém? Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é provedor. E nós somos alvo da sua provisão. Agora, entenda uma coisa. Isso não significa que Deus vai conceder os desejos do nosso coração. Porque às vezes você fala assim, Ele vai fazer tudo aquilo que eu preciso. Mas será que o desejo que você tem no seu coração, realmente você precisa? Porque às vezes a gente fica triste que Deus não fez aquilo que queríamos. Mas será que realmente precisávamos? Eu sei, queridos, que como eu, a gente deseja ter coisas. Eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter. Eu não tenho. Eu confesso que eu gostaria de ter outras coisas. Mas eu estou muito feliz com tudo aquilo que eu já tenho para viver. Porque foi Deus que providenciou para mim. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades em 2024. Profetize isso. Profetize isso. Amém? Salmo 54, versículo 4. Olha que interessante. Eis que o Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Querido, tudo aquilo que eu preciso sempre virá do Senhor. Às vezes você está procurando um trabalho e a porta não abriu. Entenda que foi o Senhor que fechou. É um livramento. Nada acontece por acaso. Às vezes você fica chateado porque alguma coisa não aconteceu da forma que você queria. Entenda que foi Deus que não deixou que acontecesse. Porque Deus te conhece. Sabia que Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos? Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Às vezes eu me assusto comigo. Às vezes eu me assusto comigo. Falo, Fernando do céu, você falou isso? Você fez isso? Aí Deus lá de cima, eu te disse, né? A gente sem Deus, a gente é bicho ruim. A gente não vale nada, querido. Sem Deus, amém? Então declare que Deus sempre irá suprir a sua necessidade. Terceira declaração, vamos lá. Terceira declaração. O meu Deus me guardará e me protegerá em todos os dias da minha vida. O meu Deus me guardará e me protegerá todos os dias da minha vida. Salmo 91, onde está a prova disso? Salmo 91, versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você crê nessa palavra? Como é seguro saber que somos protegidos por Deus. Como é seguro saber que somos guardados por Deus. Ei, nós somos a coroa da criação. Nós somos a obra-prima do Senhor. Somos protegidos e guardados pelo Senhor. Entenda, queridos, que você pode se sentir seguro pela proteção divina. E quando você se sente seguro, a sua mente se sente segura. E você começa a viver como realmente um filho e uma filha de Deus, entendendo que você está aqui de passagem, entendendo que as coisas desse mundo não vão destruir você. Você entende que você está voltando para casa e Deus vai fazer você chegar até lá. Então, por todo o percurso da sua vida, você será guardado e protegido por Deus. Você sabia que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito? Você sabia disso?
Se você não sabe, então recebe essa palavra essa noite. Salmo 91, versículo 11 ao 13. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Os anjos do Senhor estão cuidando de você. Ah, mas eu não vejo. Não se preocupa, não é questão de enxergar, é questão de sentir e viver. É experiência. A gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente acredita. Eu acredito que nesse momento tem um monte de anjo aqui, glorificando a Deus junto com a gente, cuidando da nossa entrada e da nossa saída. E mais, tem lá na sua casa também. Amém? Então creia nisso, declare isso em 2024. Deus vai guardar e te proteger até o final da sua vida, não só em 2024. Amém? Quarta declaração, vamos lá. Quarta declaração. Eu serei obediente à voz do Senhor, e todas as suas bênçãos me alcançarão. Ei, não precisa correr atrás de bênção, não. Ela vem até você. Ela vem até você. Viva uma vida correta. Viva uma vida diante de Deus. Ah, pastor, mas qual é a prova disso? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim. Preste bem atenção. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora preste atenção. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Chega de correr atrás das bênçãos. Não se gaste tanto assim. Viva a sua vida. A gente às vezes fica desesperado querendo ser abençoado. Não. Para ser abençoado é viver uma vida correta diante de Deus, obedecendo a sua palavra e sendo um homem e uma mulher de Deus. Quando isso acontece, as bênçãos te alcançam. E você tem uma vida maravilhosa em Deus. Então eu profetizo em nome de Jesus que 2024 vai ser um ano da bênção. As bênçãos vão te alcançar aonde você estiver. Amém? Assim como Deus prometeu as bênçãos para esse povo de Israel, Ele também promete para nós, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora, a chave para isso, querido, é a obediência. A estrada da bênção se chama obediência. Obediência. Queridos, obedeça a Deus e não negocie isso. Obedeça a Deus, que as bênçãos vão te alcançar. Ao ponto de você falar, nossa, mas o que está acontecendo na minha vida? A minha vida está sendo abençoada de tal forma. Sabe por quê? Porque você decidiu obedecer a Deus. Decidiu ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas como eu escuto a voz de Deus? Aqui. Toda vez que você abre a palavra de Deus, é Deus falando com você. Eu não sei se vocês lembram de uma história, não está aqui no meu esboço, mas eu lembrei agora, de um casal, e a esposa era guerreira de oração de uma igreja. Eles nunca tinham viajado de avião. E eles iam para um congresso da igreja e a esposa estava tentando convencer o marido. Vamos, a gente pega o avião, a igreja vai pagar para a gente, e a gente vai para esse congresso de oração lá. Não, eu não vou, eu nunca viajei de avião, eu tenho medo, e você sabe como é que eu sou medroso para essas coisas, eu gosto de ficar com os pés no chão. Aí ela insistiu, não, vamos, a gente precisa embarcar amanhã, as mulheres vão, as guerreiras, os seus maridos vão. Ele falou, vamos fazer o seguinte, já que a palavra de Deus é a boca de Deus, eu vou consultar a palavra. O que a palavra me falar, eu vou aceitar. Ele abriu e estava escrito assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele falou, está vendo? Eu jamais vou entrar nesse avião. Então, a palavra de Deus é boca de Deus. É boca de Deus. Então você precisa ler a palavra, porque é Deus falando com você. Deus falando com você. Amém? E que a gente possa se esforçar para obedecer
Estar sempre no centro da vontade de Deus. E o próprio Jesus disse que as bênçãos nos seguem se vivemos uma vida correta. Olha o que ele diz em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais, ou seja, tudo aquilo que eu tenho para você, que são sinais e maravilhas, vão te acompanhar. Basta você viver uma vida em obediência. Mateus capítulo 6, versículo 33, muito conhecido de todos nós. Mas tem um detalhe nesse versículo, presta atenção. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Quem acrescenta? Deus. Não somos nós. Então busque o Senhor, viva o reino de Deus, e o que você precisa será acrescentado. Inverta as prioridades. Reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que eu falo, uma igreja tem que ser o lugar mais frequentado no mundo, que são pessoas buscando o reino de Deus. Amém? Última declaração para encerrarmos e orarmos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por toda a nossa vida. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor por toda a nossa vida. É para isso que nascemos. Esse é o nosso objetivo como cristão. Ah, pastor, onde está a prova disso? Vamos lá, Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: mas eu e a minha família, ou eu e minha casa, em outras versões, serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa. Então, se você ainda tem alguém na sua família que ainda não está em Deus, isso é uma promessa. Siga firme, obediente, que essa bênção vai chegar na sua casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Queridos, e o servir é o ato que mais nos assemelha a Cristo. Quer ser igual a Cristo? Sirva. O servir é o ato que mais nos assemelha a Cristo. E quando nascemos de novo, queridos, somos chamados para servir o reino de Deus. E Jesus é o nosso exemplo de servir. Olha o que João capítulo 13, versículo 15 nos diz. Porque eu vos dei o exemplo, é Jesus falando, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A nossa maior referência, exemplo, é o próprio Cristo. E Ele veio para servir. E quando a gente serve, nós somos abençoados. Olha o que João, capítulo 12, versículo 26, nos diz. O pessoal do louvor já pode chegar. João, capítulo 12, versículo 26, nos diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Quer receber a honra de Deus? Seja servo. Quer receber bênçãos do Senhor? Sirva a Deus. Sirva a Deus. Pastor, como é que eu faço para servir a Deus? Procure os ministérios da igreja. Procure os ministérios da igreja. Eu confesso que quando eu cheguei aqui na igreja com a minha esposa, a gente sentava aqui no meio, todo culto. Eu virei para minha esposa e falei assim para ela: eu não aguento ficar mais sentado, eu preciso fazer alguma coisa. Aí na época eu procurei o pastor Ricardo. Falei: pastor, eu preciso fazer alguma coisa. O que você quer fazer? Eu falei: não sei. Mas sentado eu não posso mais continuar. E aí eu comecei a servir na recepção. Então, queridos, a minha oração é que você tenha esse desejo. Tenha esse desejo. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Aqui nós temos o ministério infantil, temos o ministério dos jovens, temos a recepção, temos a intercessão, temos a ação social, temos louvor e temos a mídia. E temos a cadeira. Você que sabe. Sirva ao Senhor. Não perca tempo. Não deixe de fazer algo pelo reino de Deus. Seja servo. Amém? E para finalizar, antes da gente orar, eu quero passar de novo as 5 declarações, que vai ser a nossa oração. E eu quero a igreja de pé, para a gente declarar 2024, com essas 5 declarações, profetizando 2024. Amém? Vou pedir para os meninos colocarem a primeira. Vamos lá, juntos.
Eu sei que o Senhor sempre estará comigo. A segunda, eu e minha casa seremos alvo da provisão de Deus. A terceira, o meu Deus me guardará e me protegerá em todos os dias da minha vida. Próximo, eu serei obediente à voz do Senhor e todas as suas bênçãos me alcançarão. Próximo, eu e minha casa serviremos ao Senhor por toda a nossa vida. Esse será o nosso 2024. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor.